E o Velho Testamento ele é cheio de tipos. E quando a gente olha para essa trajetória do livro de Êxodo, a gente vê o povo de Israel escravo no Egito, e o povo de Israel caminhando no deserto, o povo de Israel lutando pela terra, e por último no livro de Josué, o povo de Israel conquistando a terra. Irmãos, a terra prometida conquistada, ela tipifica o céu, amém? Existe uma terra prometida para mim e para você, que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem escolhido para nós. O próprio Senhor Jesus, ele falou assim: na casa de meu pai há muitas moradas, e assim não fosse, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Então o Senhor tem preparado um lugar para mim e para você, amém? A terra prometida conquistada, ela tipifica, ela não é, mas ela tipifica o céu. A escravidão no Egito, é óbvio que significa, que tipifica a nossa vida de escravidão sem Jesus. E o deserto, pastor, irmãos, eu já ouvi tanta bobagem acerca do deserto. Eu já ouvi tanta gente falando assim, ó, estou passando por um deserto. Irmãos, deserto não é coisa ruim. Deserto é coisa boa. Deserto é bênção. Nunca mais fale que você está passando por um deserto quando você estiver passando por uma luta. A não ser que a comida caia do céu, a não ser que uma coluna de fogo te aqueça toda noite, e uma coluna de nuvem faça sombra para você durante o dia, e que você não precise comprar roupa porque a sua roupa não fica velha. Não fale que você está passando por um deserto, porque no deserto era assim. Não precisava trabalhar, não precisava comprar nada. Tudo que era necessário, o Senhor provia. Só que o deserto, ele também foi um local de problemas. Então o deserto tipifica o quê, pastor? Irmãos, o deserto tipifica a caminhada cristã. A caminhada cristã é cheia de dádivas de Deus, e também é cheia de batalhas, como foi no deserto. Então eu quero falar um pouco sobre a caminhada cristã. Um dia você esteve escravo do pecado, e aí veio Jesus com o braço estendido e mão forte, e te libertou do lamaçal do pecado. E enquanto nós não chegamos na terra da promessa, nós estamos nessa jornada, nós estamos caminhando no deserto, amém? E aí o povo está caminhando no deserto aqui no nosso texto, e aí de repente surge os amalequitas, surge Amaleque. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Quem é Amaleque? É a primeira delas. Irmãos, Amaleque era neto de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Jacó é Israel. Então, os filhos de Israel eram uma espécie de primos de Amaleque. Então, eles estão sendo atacados por alguém da família. Amém? Um povo que tinha um parentesco estava atacando o Senhor. E o próprio Senhor ordenou a Israel, quando ele fala assim: vocês não vão pelejar contra os filhos de Esaú, porque eles são vossos irmãos. Só que não foi Israel que foi atrás da briga, foi Amaleque. Só que Amaleque, irmãos, era um filho meio torto, porque ele era filho de uma concubina. Então ele não habitou no monte Seir como os demais povos da descendência de Saul. Ele passa a vagar por aí. Então é um povo meio rebelde, é um povo meio diferenciado da descendência de Esaú, certo? Agora, por que Amaleque atacou a Israel? Irmãos, um povo ataca outro por algumas razões. Um povo ataca outro para dominar o seu território. Um povo ataca outro para saquear a sua terra, e um povo ataca outro em busca de escravos, concubinas e por aí vai. Pergunto para a igreja: Amaleque atacou Israel por qual dessas razões? Não foi para conquistar a terra, porque Israel não tem terra. Israel está no deserto como um povo nômade.
Então, eles não foram atacar Israel porque eles queriam conquistar o deserto. O deserto é terra de ninguém. É só chegar e morar, montar a sua tenda e ficar lá. Eles também não foram atacar Israel para saquear a terra, porque a terra não tinha nada. Era o deserto. Então, eles atacaram Israel para levar aquilo que Israel tinha de mais precioso. Pergunta o que, igreja? Fala, o que, pastor? O que Israel tinha de mais precioso era Israel. O que Israel tinha de mais precioso era o seu povo, eram as suas pessoas. O único bem que Israel possuía era o Senhor, e esse ninguém pode tomar de nós. E a sua liberdade recém-conquistada, essa as pessoas podem tirar de nós. E agora Amaleque está atacando Israel atrás dessa liberdade, querendo fazer escravos, querendo levar cativos, querendo levar seus filhos, querendo levar suas mulheres. Amaleque em outras oportunidades vai fazer essas coisas, a gente vai ver depois. Então Amaleque vai atacar Israel por essa razão. Irmãos, o que significa Amaleque? Esse nome não é de origem hebraica, mas o significado mais cru desse nome é povo errante. Como eu falei para vocês, Amaleque não permaneceu com Esaú, não permaneceu com seus irmãos, e ficou vagando pela terra. Irmãos, só que a palavra errante, embora nós possamos usar o termo errante como alguém que está vagando por aí, a etimologia do termo não é essa. Quando essa palavra foi criada, errante, não foi no significado, não foi criada para tipificar uma pessoa que está andando por aí. Errante significa aquele que erra. Eu estou errando, então eu sou um errante. Amém? Então errante é aquele que erra. Se você ler no livro de Ezequiel, quando Lúcifer pecou, Deus o deixou errante pela terra. Se você ler no livro de Gênesis, quando Caim matou Abel, ele ficou errante pela terra. Então errante é aquele que erra. E Amaleque, irmãos, eu quero mostrar para vocês nessa noite que ele também é uma tipologia bíblica. Amaleque tipifica a nossa carne. Amaleque tipifica a nossa velha natureza. Amaleque tipifica a nossa vontade de voltar a ser escravo. Como assim, pastor? Vamos entender. Amém? Irmãos, existe uma jornada aqui desse povo. Existe uma jornada. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, irmãos, teve festa. Miriam promoveu uma festa. Depois eles chegaram no local chamado Mara, onde a água era salgada, mas Deus os levou para um local chamado Elim, onde a água era doce, a água era potável para o povo poder beber. Depois começou a cair comida do céu. Deus ele providencia o maná para o seu povo. E depois eles chegam a esse lugar chamado Refidim, que significa lugar de descanso. Preste atenção. Quando o povo chega em Refidim, início do capítulo 17, fala que o povo ele fez duas coisas: contendeu contra Moisés e murmurou contra Deus. E o povo falou assim: nos tiraste do Egito para a gente poder morrer de sede aqui nesse lugar. O povo murmura contra Deus, o povo murmura contra Moisés, e o povo meio que expressa uma saudade do tempo de escravidão. Aí Amaleque surge. Irmãos, Refidim é o lugar de descanso, é o lugar de parada. Sempre que o povo de Deus resolve parar, sempre que o povo de Deus resolve estacionar, sempre que o povo de Deus resolve parar a sua caminhada cristã, porque ele se julga cansado por alguma razão, a carne começa a aflorar. E a minha carne vai querer me levar de volta para o meu antigo estado.
para o meu estado de escravidão. Amém? Então, enquanto o povo caminhava, o povo foi triunfando, foi só bênção. Daqui a pouco o povo para, e quando para, o povo começa a murmurar. E ao murmurar, o povo tem saudade da sua vida antiga. E ao ter saudade da vida antiga, Deus ele permite que venha um povo para escravizar esse povo novamente. Amém? Está complicado demais? Não? Glória a Deus. Irmãos, e aí a gente vai ter uma batalha. Mas eu quero falar dessa batalha depois. A princípio eu quero que você pense assim: Amaleque, ele precisa ser derrotado. Amaleque precisa ser vencido. Amaleque precisa ser aniquilado uma vez por todas. Eu vou te falar uma coisa: Deus odeia Amaleque. Deus ele quer acabar com isso na minha vida. Deus detesta a minha velha natureza. Vamos ler um texto? Versículo, aí no capítulo 17, você está aí? Versículo 16, o último versículo do capítulo. Diz assim: e disse, portanto, o Senhor jurou: haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Deus, ele está sempre lutando contra a minha vontade de pecar. Deus está sempre lutando contra a minha vontade de descansar. Deus está sempre lutando contra essa minha tendência de querer voltar para o tempo da escravidão. Quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, Paulo fala assim: andai em espírito, e não satisfareis as cobiças da carne. Aí ele vai falar dessa guerra aqui, ó. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Então Deus odeia a minha carne. E Deus ele quer travar uma guerra contra a minha carne o tempo todo. Pastor, uma vez eu ouvi que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Será que isso é verdade? Ou será que isso é totalmente verdade? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Tenta se colocar na posição de Deus. Ah, eu te amo, mas odeio tudo que você faz. Eu te amo. Irmãos, não é bem assim. Isso aí é a maior conversa fiada que existe. Alguma coisa pode nos separar do amor de Deus? A palavra de Deus fala assim, ó, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Algo pode me separar do amor de Deus? É óbvio que pode. Tudo que eu citei no versículo são fatores externos, ó. Morte, vida, nada está no meu controle, nem a morte, nem a vida, muito menos os anjos e os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus. Mas o meu pecado me separa de Deus, porque as vossas transgressões causam separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele esconda o rosto diante de vós. Isaías 59, 2. Então, irmãos, Jesus ele fala assim, ó, para uma raça de crente. Os caras chegam em Jesus e ele fala: em teu nome, porque o nome de Jesus é poderoso, a gente já viu isso um tempo atrás. Em seu nome eu fiz milagre, em seu nome eu expulsei demônio, em seu nome eu profetizei. E Jesus olha para aqueles caras e fala: eu não te conheço. Pergunto para vocês, como amar alguém que não conhece? Pastor, mas Jesus conhece todo mundo, é verdade, mas aqueles ele está fazendo questão de esquecer. Eu não vos conheço. Vamos ler um outro texto? Está em Salmos 139.
Esse aqui é heavy metal, vamos lá. É meio que um diálogo entre o salmista e Deus. Me acompanha aí, eu vou fazer uma leitura expositiva. E você vai perceber que palavra forte que o Senhor vai falar durante esse diálogo. É o versículo 19, a partir do 19. É o salmista falando assim, ó. Tomara, ó Deus, desce cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, Senhor. E como teus inimigos falam malícia. Agora Deus vai responder. Olha a resposta de Deus, irmãos. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são o quê? Inimigos, de fato. Aborreço com ódio consumado. Deus ama o pecador e só odeia o pecado? Não, irmãos. Chega uma hora que o cálice da ira de Deus cai sobre todo mundo. Você vai ver no livro de Êxodo, após o capítulo 5 de Êxodo, Deus endurecendo o coração de Faraó. Pastor, Deus não queria que Faraó se convertesse? Não. No capítulo 5, o Faraó teve a última oportunidade de se arrepender. Ele não se arrependeu e Deus começou o juízo. Quando Deus começa o juízo, Ele não aceita mais. Amém? Está tenso, né, o negócio? Irmãos, vamos falar um pouquinho desse povo. Os amalequitas, que eles simbolizam a nossa carne. Ele aparece outras vezes na Bíblia. Sempre que os amalequitas surgem na Bíblia, eles vão surgir atacando o povo de Deus. Aqui é a primeira vez e depois ele aparece mais vezes. Sempre em guerra contra Israel. Vamos lá, 1 Samuel 15. Jesus, abençoa aí, Jesus. Primeiro Samuel 15, vou contextualizar. A relação entre Deus e Saul está mais ou menos. Saul andou cometendo umas bobagens. Mas Deus ainda conta com Saul. Então, olha o que Deus vai falar no versículo 3. Primeiro Samuel 15, 3. Estão todos lá? Olha o que diz a palavra de Deus. Vai, pois, agora, e fere quem? Amaleque. E fazer o que com esse povo? Olha só, irmãos. E destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, menino, criança de peito, boi, ovelha, cachorro, jumento, cavalo, o que tiver para acabar com tudo. Será que Deus amava os amalequitas? Mandar acabar com tudo. E aí, irmãos, o que é que o abençoado do Saul ele vai fazer? Ele vai chegar, ele vai invadir aquela terra. Ele vai guerrear contra os amalequitas. Ele vai vencer aquela batalha. Ele vai matar quase tudo. Ele vai deixar o rei vivo, Agag. E o melhor do gado ele vai deixar vivo, segundo ele, para sacrificar ao Senhor. Deus ele manda Samuel voltar até Saul e falar para Saul que ele estava demitido. Que Deus já tinha ungido outro rei para Israel, melhor do que ele, porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Irmãos, olha só, eu não sei se você quando lê esse texto, você consegue ver a gravidade do pecado de Saul.
Qual pecado foi mais heavy metal, de Saul ou de Davi? Davi cobiçou a mulher do próximo, adulterou com a mulher do próximo, tentou enganar o próximo, depois mandou matar o próximo, e vida que segue. Qual pecado foi pior? Aos nossos olhos, o pecado de Davi é muito pior, mas tem uma diferença entre os dois. Tem duas diferenças. A primeira é que Davi ele se arrepende, Saul não se arrepende. A segunda, que Saul não sabia com quem que ele estava lutando. Ele estava lutando contra um povo. Deus ele mandou ele ir contra um povo que o próprio Deus jurou que ia contender contra esse povo de geração em geração. E agora tinha chegado a hora de Deus riscar esse povo do mapa. E Saul foi complacente, Saul foi misericordioso. Irmãos, eu não posso ser complacente com a minha carne, eu não posso ser misericordioso com a minha velha natureza. Eu preciso colocar sangue no olho, uma faca nos dentes e lutar contra a minha velha natureza, porque ela é o meu inimigo íntimo, ela é aquele inimigo que está diante de mim o tempo todo. Pastor, mas o meu maior inimigo é o diabo? Claro que não, irmãos. A palavra de Deus diz que aquele que está com Deus, o diabo não lhe toca. A palavra de Deus fala que se eu resistir ao diabo, ele vai fugir de mim. Você consegue imaginar um dos seres mais poderosos do planeta fugindo de você? É isso que a Bíblia diz que acontece, porque o diabo ele não pode me tocar. Irmãos, o diabo não pode me obrigar a pecar. Balaão se levantou contra o povo de Israel, ele foi pago para amaldiçoar o povo, e ele não consegue amaldiçoar, e por 3 vezes ele fala, eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Mas se você arrumar umas mulheres aí, e colocar esse povo para se prostituir, aí eu posso amaldiçoá-los, porque eles estarão em pecado, e aí eu consigo. Eu já vi inúmeras vezes, as pessoas falando assim, a serpente, que é Satanás, enganou a Eva. Irmãos, até pode ter um engano, mas não foi bem assim. Eu acho que o engano seria assim, a serpente pegar o fruto do conhecimento do bem e do mal, e dar para Eva comer sem saber o que estava fazendo. O que a serpente fez, e o que ela faz até hoje, foi fazer a Eva ficar com vontade de comer o fruto. A Eva via aquele fruto todo dia, e nunca deu moral para aquele fruto. Aí de repente o diabo começa a falar, rapaz, mas esse fruto aí, tu não sabe o que está perdendo, mulher. Pensa num fruto top do jardim. É tão top que Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ficar tipo Deus. Então o que o diabo ele faz, a única coisa que ele faz, é por isso que a batalha espiritual é travada em nossa mente, porque a única coisa que o diabo faz é mexer com o nosso psicológico e nos fazer ficar com vontade de pecar. Tiago 1:14 fala o quê? Ninguém ao ser tentado, diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode tentar ninguém. Pois cada um é tentado pela sua própria. A gente é tentado porque a gente morre de vontade de pecar. A nossa tentação é porque a gente quer pecar. Um homem que nunca teve uma experiência homossexual na vida, ele não vai ser tentado nessa área. Ele vai ser tentado em outras. E são as coisas que ele gosta de fazer. Então o papel de Satanás é me mostrar o pecado. Ele só faz isso, irmãos. A vida toda. Ele me mostra o pecado. E me deixa com vontade de pecar. E essa vontade, esse amalequita que quer me levar para a velha vida, ele sim é o meu maior inimigo. Com esse eu tenho que lutar.
com todas as forças. Com esse eu tenho que gastar todas as minhas energias. Meu Deus. Vamos ver um outro texto? Você está em 1 Samuel aí, né? 27. Irmãos, Davi, vou contextualizar o texto para vocês. Davi, ele está fugindo de Saul. E Davi, ele era um cara que ele tinha uma intimidade com Deus, assim, que às vezes eu fico bobo com essa intimidade. Davi, ele vai guerrear, ele fala com Deus: e aí, eu vou contra aquele povo? Deus fala: pode ir que eu garanto. Em outra oportunidade, Davi fala: ei Deus, eu vou contra aquele povo. Ele vai, mas não como você está pensando. Arrudeia ali por trás e eu vou te dar a vitória. E Davi está consultando a Deus, e Deus está dando a direção para Davi. Mas em determinado momento, Davi estava cansado. Cuidado com o cansaço. Davi já não queria fugir mais a vida toda de Saul. E Davi parou para descansar. O Davi que sempre falava com o Senhor. Versículo 1. 1 Samuel 27. Disse, porém, Davi com quem? Consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi com os 600 homens que com ele estavam, e passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Gate é a mesma cidade de Golias, irmãos. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, Jezrita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Avisado Saul que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Deu certo a estratégia de Davi? Deu. A qual custo? Esse é o detalhe. Irmãos, a minha carne, a minha vontade, ela sempre cobra muito mais do que aquilo que ela está me oferecendo. O pecado sempre me cobra mais, infinitamente mais, do que ele me promete. Esaú matou a sua fome com um guisado, com a sopa de lentilhas lá, e perdeu o direito à primogenitura. Eva matou o seu desejo de comer daquele fruto, e ela perdeu o que? Ela perdeu tudo. Tudo que era atributo que ela tinha, ela perdeu. Então o pecado, ele sempre cobra mais do que ele me dá. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele estava sempre falando com Deus, mas esse dia ele estava cansado, esse dia o emocional dele não estava legal, então ele falou com a sua carne, ele falou consigo mesmo, e ele falou algo muito idiota para si mesmo. Ele falou: qualquer dia Saul me pega. Pelo amor de Deus, Davi, você não se lembra que há alguns anos atrás o profeta te ungiu rei sobre Israel, e que você não ia morrer antes de ser coroado rei de Israel? Porque se Deus, ele te ungiu rei, Davi, você vai ser rei. E você ainda não é rei, então vai acontecer. Davi, por alguns instantes, ele deixou de confiar nas promessas de Deus. Ele começou a olhar para as circunstâncias, ele começou a olhar pela lógica humana, e aí ele cometeu um dos maiores erros da sua vida, que foi se refugiar no terreno inimigo, que foi se render à lógica carnal, que foi se render àquilo que parece correto aos olhos dele. Mas a palavra de Deus fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre virá dos lábios do Senhor. Olha o que vai acontecer com Davi, irmãos. Versículo 9. Perdão, versículo 9 não, capítulo 30, versículo 1. O rei de Gate deu uma terra para Davi morar, chamada Ziclag. E agora Davi saiu numa excursão de batalha. Quando ele volta, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, quem que estava lá? Quem que operou? Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam. Por isso que o amalequita atacou lá no deserto.
Porém ninguém mataram, nem pequeno nem grande. Então somente levaram consigo e foram ao caminho. Davi e seus homens viram a cidade queimada, suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram cativas. Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E após 6 meses, o nome de Deus volta a ser mencionado na história de Davi. E Davi não fala consigo mesmo, ele fala: Senhor, eu vou atrás dos amalequitas. E Deus ele fala: sim, Davi, pode ir atrás, que eu estou contigo de novo. Eu garanto você nessa batalha. Irmãos, quando Davi ele deu vazão à sua carne, quando Davi ele deu vazão à sua natureza, quem aparece para guerrear com ele? Os amalequitas. Os amalequitas eles aparecem para guerrear. Irmãos, pare e pense. Eu preciso declarar guerra contra esse amalequita que mora dentro de mim. E guerra mesmo, ele precisa morrer. E ele precisa morrer de uma vez por todas. Mas nós, irmãos, nós insistimos, nós lutamos em lutar a guerra que Saul lutou. Qual foi a guerra que Saul lutou? Eu vou guerrear contra os amalequitas. Esse eu mato. Esse eu mato também. Não, esse não. Esse aqui é bacana. Não, aqui eu mato também. Esse outro também eu mato. Não, aqui também é legal, não mato não. Nós insistimos a lutarmos contra algumas áreas de nossas vidas e as outras não deixar que sejam tocadas pela presença de Deus. Nós insistimos em converter alguns aspectos da nossa vida e não converter os outros. Eu entrego a minha vida para Jesus, mas eu não entrego a minha fidelidade financeira para Jesus, por exemplo. Eu entrego a minha vida para Jesus, mas eu não entrego a minha vontade carnal, e eu continuo sendo uma pessoa pornográfica, eu continuo sendo uma pessoa maliciosa, eu continuo sendo uma pessoa lasciva. Eu entrego a minha vida para Jesus, mas eu continuo tratando o sexo oposto de uma forma impura. Eu entrego a minha vida para Jesus, mas eu não parei de mentir. Eu entrego a minha vida para Jesus, mas eu me recuso a abandonar algumas áreas da minha vida que eu sei que precisam ser abandonadas. Essa foi a luta que Saul lutou, e ele perdeu tudo por causa disso. Irmãos, caminhar na presença de Deus ou é pacote completo, ou não é nada. Saul fez quase tudo que Deus pediu. Deus o chamou de desobediente. 90% de obediência Deus chamou de desobediência. Então eu preciso declarar guerra. Irmãos, quem aqui já leu o livro de Esther? E já leu o livro de Esther? Quem pode me falar o maior vilão do livro de Esther? Fala aí para eu ouvir. Meu Deus. Quem? Fala o nome do homem aí, gente. Hã? Quem é o maior inimigo? É o Rodrigo Santoro lá. Vocês sabem que é o rei, né? O rei lá da época de Esther é o rei dos 300. Por isso que eu falei do Rodrigo Santoro. É o mesmo rei. Quem é, irmãos? Não, não o rei, mas o inimigo. O inimigo não é o rei, não. O rei era apaixonado pela Esther. Amã, né? Amã. Quem era Amã? Vamos ler quem era Amã, irmãos? Vai ficar de queixo caído. Esther, vamos lá para o livro de Esther.
Pastor, você vai falar que ele era amalequita? Vamos ler. Capítulo 3, versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata. Aí o povo que ele pertencia aqui, ó, Agagita. E o exaltou e lhe pôs no trono em cima de todos os príncipes que estavam com ele. Irmãos, o que era ser um Agagita? Agagita eram os descendentes de Agag. Quem era Agag? O rei. Aquele que Saul não quis matar. O infeliz do Saul não quis matar. O rei dos amalequitas que Saul não quis matar. Ele teve uma linhagem muito grande de descendentes, a ponto da Bíblia se referir ao pai de Amã como Agagita, um dos descendentes de Agag. Então, irmãos, o cara que se levantou para destruir todo o povo judeu existente na época, ele ficou conhecido como inimigo dos judeus. Era um amalequita. Por isso Deus queria que esse povo fosse aniquilado da face da terra. Por isso Deus queria que esse povo fosse riscado do mapa. É por isso que Deus olha para alguns aspectos da minha vida e alguns aspectos da sua vida, e Deus só não bate na gente porque a misericórdia dele ainda está estendida. A palavra de Deus fala que as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Mas eu acredito que tem hora que Deus ele olha para a gente de novo. O nosso maior inimigo. Irmãos, e a gente trata a nossa carne com tanto carinho. A gente às vezes fala assim: pastor, a palavra de Deus fala que a carne é fraca. A palavra de Deus fala isso? Fala. Mas não do jeito que você está pensando. Jesus, ele entra no Getsêmani e ele fala para os discípulos: orai comigo. Volta, eles não estão orando, estão dormindo. Porque a carne gosta de quê? Dormir. Jesus volta. Quando os encontra novamente, eles estão dormindo. Jesus fala: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, o espírito está doido para te chamar para orar, mas a carne é fraca. A carne é fraca para quê? Para orar, irmão. Você começa a orar, o joelho começa a doer. Você começa a orar, a posição fica ruim. Você começa a orar, a sua carne começa a fazer a sua mente vaguear. Você começa a orar, você começa a ficar com vontade de parar de orar. A sua carne odeia orar. Só que nós tratamos a nossa carne com muito carinho. Irmãos, nós alimentamos a nossa carne o tempo todo. Pastor, como que eu alimento a minha carne? De algumas formas. A primeira delas é o pecado. Eu não vou falar muito do pecado, mas é a primeira forma de eu alimentar a minha carne. Irmão, se tem uma coisa que eu tinha que me preocupar na minha vida, é esse negócio chamado pecado. Se eu me preocupasse com o pecado do jeito que eu me preocupo com a vida dos outros, eu seria uma pessoa muito melhor. Se eu me preocupasse com o meu pecado do jeito que eu me preocupo com o teu pecado, eu seria um pastor, um crente muito melhor. Se eu me preocupasse com o meu pecado do jeito que eu me preocupo com o pecado do meu irmão, eu ia ser muito mais santo. Sendo que Deus, ele só me dá poder sobre o meu pecado. Então por que que eu estou preocupado com o outro? Então, se tem uma coisa que eu tinha que me preocupar, era com o pecado. Mas eu alimento a minha carne de outro jeito. Eu alimento sempre. Irmãos, não sei se vocês estão prontos para ouvir isso. Vou falar. Se você não gostar, amém. Ninguém é obrigado a concordar. Quando eu sento no sofá da minha casa para assistir um filme, para assistir uma partida de futebol, eu estou satisfazendo quem?
Existe uma guerra. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos. Eu estou alimentando quem? Eu não estou pecando. Não estou. Claro, depende do filme que você está vendo, irmão. Mas eu não estou pecando de uma forma geral. Mas eu estou alimentando quem? É o espírito? Estou vendo uma partida de futebol, estou alimentando o espírito, estou intercedendo para o meu time ganhar, estou em oração. Porque tem time que só na oração, né? É o meu espírito que eu estou alimentando. Mas não é mesmo. Mas não é de jeito nenhum. Quando eu sento numa roda de colegas e a gente está conversando e papo vai, papo vem, está aquela conversa descontraída, aquela conversa fiada, que não leva ninguém a nada, mas é legal, eu estou alimentando quem? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Durante um dia de 24 horas, quem você alimenta mais? A carne ou o espírito? Você tem o seu tempo de oração, você está alimentando o seu espírito. Você tem o seu tempo de leitura da palavra, para quem tem, você está alimentando o seu espírito. Se você se põe num jejum ali e está consagrado naquele jejum, você está alimentando o seu espírito. Se você está meditando na palavra de Deus, você está alimentando o seu espírito. Em qualquer outra situação, está alimentando sua carne. Quem eu alimento mais? Não dá, irmãos, para eu alimentar a minha carne o tempo todo e eu querer viver coisas extraordinárias no mundo espiritual. Pastor, você está falando que eu tenho que radicalizar, chutar o balde? Se você quer viver coisas mais profundas, se você quer atingir lugares que você ainda não atingiu na sua caminhada cristã, você precisa radicalizar. Você precisa mudar as suas prioridades. Você precisa muito mudar as suas prioridades. Eu tenho tentado, porque eu almejo algumas coisas na minha vida espiritual que eu ainda não tenho. E eu tenho tentado alimentar o meu espírito muito mais do que alimentar a minha carne. Isso já tem um tempo. E Deus, Ele é bom, irmãos. Deus, Ele é fiel. Amém? Irmãos, vamos voltar para a guerra. Êxodo 17. Como é que Israel venceu essa batalha? Irmãos, é interessante que das várias batalhas que Israel travou na sua história, essa contra os amalequitas, que eu estou afirmando para vocês que tipifica a nossa carne, ela é vencida de um jeito único. A gente não vai ver nenhuma outra guerra do povo de Israel sendo vencida desse jeito. Enquanto Moisés estendia o braço, o povo de Israel prevalecia. Quando Moisés cansava, lembra do Davi cansado e falando, daqui a pouco Saul me pega. Quando Moisés cansava e abaixava o braço, Amaleque prevalecia. Então vamos voltar para essa batalha aqui. Como que eu venço essa batalha contra esse inimigo íntimo que está tão próximo de mim? Primeira coisa que a gente vê aqui no texto é que Moisés estava de braços erguidos. E quando Moisés estava de braços erguidos, o povo prevalecia naquela batalha contra o inimigo. Irmãos, braços erguidos simboliza o quê? Pensa numa guerra, onde o inimigo ele não quer mais lutar, ele está com medo de morrer e ele ergue os braços. Ele está querendo dizer o quê? Ele está se rendendo. Sempre que eu ergo os meus braços em adoração e em oração ao Senhor, e daqui a pouco meu braço ele começa a doer, e eu insisto em ficar com eles erguidos, eu estou me rendendo ao Senhor. Eu estou rendendo
tudo que eu sou, tudo que eu tenho ao Senhor. Se depois eu vou continuar com essa rendição, é cada um. Mas naquele momento eu estou me rendendo ao Senhor. E não tem outra forma de eu vencer essa minha natureza, essa minha vontade de pecar, essa minha vontade de voltar para o Egito, se não for me rendendo totalmente ao Senhor. Amém? É uma luta física. Israel está lutando. Mas também é uma luta espiritual. Enquanto Israel luta, Moisés ele está se rendendo ao Senhor. Irmãos, a minha luta contra a minha carne, ela é física. Porque lutar contra a carne é não fazer aquilo que eu estou a fim de fazer. Por que que o jejum é uma coisa tão poderosa? Por que que o jejum é uma arma de consagração tão grande? Porque ao jejuar, eu estou abrindo mão de fazer aquilo que eu estou a fim de fazer. Uma pessoa que tem o hábito do jejum, ela consegue ter muito mais domínio próprio do que uma pessoa que não tem hábito de jejum. Então eu preciso ter hábito de jejuar, eu preciso ter hábito de mortificar a minha carne. Só que o jejum, irmãos, ele é um tempo de consagração. Eu não posso jejuar e e fazer qualquer outra coisa, e onde eu não estou centrado em Deus. É um tempo de consagração a Deus, é um tempo que eu estou me abstendo de algo que eu quero comer, que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu estou em oração. De repente você não tem jejuado, de repente você nunca jejuou, de repente você só passou fome. Porque você se absteve daquele alimento, mas você não esteve ali em consagração ao Senhor. Um dia eu vou pregar sobre jejum. Existe muito conceito errado a respeito de jejum. Existe muita coisa que não é bíblica que as pessoas falam sobre jejum. E a gente precisa aprender a jejuar da forma que a Bíblia fala que a gente tem que jejuar, pelos motivos que a Bíblia diz que temos que jejuar. E sabendo o que eu estou fazendo no mundo espiritual quando eu estou jejuando, e o que deve ser acompanhado do meu jejum. Mas isso fica para uma outra ocasião. Hoje eu preciso entender que eu alimento a minha carne muito mais do que eu penso. Porque eu sempre pensei em alimentar a minha carne através do pecado. E isso é verdade. Quando eu peco, eu dou uma turbinada na minha carne, meu espírito beija a lona, mas não é só pecando que eu alimento a minha carne. Pastor, ouvir música secular é pecado? Não, pelo menos eu nunca vi a Bíblia falando que é. Eu não posso falar com uma coisa que a Bíblia não diz que é pecado, eu não posso falar que é pecado. Mas quando eu ouço música secular, eu estou alimentando quem? Ouvir música secular não é pecado, mas é uma distração da presença de Deus. Eu estou me distraindo de Deus e eu estou me voltando para a minha carne. Aí Jesus fala para Marta assim: Marta, para Marta. Você anda distraída com um monte de coisa. E uma só é importante. Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Essa ninguém tira dela. É tempo, irmãos, da gente parar de bobeira. É tempo da gente parar de falar demais. É tempo da gente parar de se preocupar muito com a vida do outro, sendo que existem coisas na nossa vida que precisam ser trabalhadas. É tempo de nós deixarmos Deus trabalhar em nossas vidas e nós deixarmos o nosso espírito ser alimentado. É tempo de parar de alimentar a nossa carne. Irmãos, quem aqui quer viver coisas grandiosas na presença de Deus? Alimente cada vez menos a sua carne e alimente cada vez mais o seu espírito. E depois você me conta. Você vai ver que coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida. Quer ver uma coisa que alimenta o nosso espírito? E a gente não sabe. E a gente não pratica como deveria. Um dia eu prego sobre esse tema também, se Deus permitir. Orar em línguas.
Sabiam disso? Quem ora em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Quem profetiza edifica a igreja, mas quem ora línguas edifica a si mesmo. Às vezes a pessoa lutou para ter esse dom, para receber essa capacidade de Deus. Recebeu e não usa. De repente, no momento de oração, você usa essa arma de orar em línguas para edificar o seu espírito 10% da sua oração. Esses dias minha esposa falou para mim assim: deixa eu te falar uma coisa, isso aí que você faz está certo não. Eu falei: o que foi, amor? Estava vendo você orando. Eu falei: eu pequei orando? Me explica, que eu estou com medo agora. Aí ela: você ora o tempo todo em línguas, por que isso? Aí eu brinquei com ela, claro que o motivo não é esse. Eu falei: para você não ficar prestando atenção na minha oração. Para você não ficar sabendo, mas não é isso não, irmãos. Aí eu expliquei para ela esses princípios e eu falei: eu ganho muito mais. Porque quando eu estou orando em línguas, eu estou fazendo 2 orações, irmão, não sei se você percebe isso. Eu estou fazendo uma oração com a minha boca e a outra com o meu entendimento. Você está orando aqui, falando com Deus na sua mente, mas está saindo outra coisa da sua boca. Você está fazendo 2 orações. Ah, pastor, então se eu tiver orado meia hora é tipo 1 hora. Não. Não. Mas você está fazendo 2 orações. Uma vez me perguntaram isso, irmãos. Mas você está fazendo 2 orações e você está edificando a si mesmo. E você está fazendo aquela oração de intercessão. Já parou para se perguntar o que significa o termo dever de casa? O que significa o termo orar em espírito? Será que orar em espírito é ficar orando assim com a mente? Espírito não é mente, irmão. Mente é alma. Quando eu estou orando com a minha mente, estou orando com a minha alma. Então o que é orar em espírito? Que a Bíblia fala para a gente orar em espírito o tempo todo. Dever de casa. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.